Olá galera, Arthurito falando, vídeo novo aqui em Roma pela segunda vez. Se você não viu o primeiro vídeo, assiste lá. E hoje vamos conhecer novas coisas aqui na cidade, então vamos embora. Galera, estamos mais uma vez aqui na Rua do Corso, indo em direção ao Coliseu. Vamos conhecer o Coliseu, das atrações principais. Eu falo pra vocês, uma das melhores horas pra gente turistar aqui em Roma é de manhã cedo. Você gosta de madrugar, 8 horas da manhã, tá vazio. Ontem tava lotado, tava até difícil de caminhar pela tarde. E vamos embora. A cidade possui aproximadamente 900 igrejas, sendo a maioria católica, e quase todas possuem uma beleza única no seu interior, sendo verdadeiras obras de arte, como o caso desta Basílica de Santos Ambrósio e Carlos, construída em 1610. Muito bom de caminhar nessas ruas aqui de Roma, nessa zona, porque é bem plano, né? Parecido um pouco lá com Madrid. E a gente chegou agora na Piazza del Parlamento. Olha só, o parlamento aqui atrás, né? Também tá a Câmara dos Deputados. Vou mostrar um pouquinho algumas imagens para vocês. Estamos no Panteão, agora de manhã cedo não tem ninguém, é o melhor horário para você vir. Aqui a gente tem um obelisco do Panteão e atrás o famoso Panteão, que é uma igreja romana, né? Que também é muito famosa, turística aqui em Roma. A entrada é grátis, mas eu falo para vocês que no final de semana eles recomendam comprar ou reservar a sua entrada um dia de antecedência. Vou mostrar para vocês, é muito impressionante ela por perto, ela é grande. Eu não imaginava quão grande ela era. Vamos ver. Então vocês estão vendo aqui atrás de mim o Panteão, enquanto eles estão montando ali a entrada, né, pro pessoal. Então eu vou falar para vocês que o Panteão, ele foi criado no ano 126 depois de Cristo, né? E ele foi posteriormente transformado em uma igreja. Ele é a obra romana da Roma antiga mais bem conservada e olha só, ela tem o mesmo diâmetro que a altura, que são 43 metros. Vamos ver se a gente consegue ver ela lá dentro. Erguido há quase 2000 anos, o Panteão significa todos os deuses em grego. Foi reconstruído pelo imperador Adriano por volta do ano 126 a.C. E dentro do edifício a gente pode ver algumas pinturas cristãs, além de alguns personagens que foram sepultados aqui, como o caso do rei Vittorio Emanuele II. Gente, chegamos aqui agora na Praça Navona, que a gente tem aqui a Fontana de Quattro Fiumi, que é essa fonte grande que tem no centro, mas tem duas fontes mais, tem uma lá no final, na Zona Sul, que é a fonte do Moro, e aqui tem a fonte de Netuno desse lado, né? E saindo da Praça de Netuno, você vê, ó, a extensão dessa praça de Navona, que dizem que é os antigos estádios aqui de Roma, tem exatamente o formato daquela época. E ele é uma das praças mais emblemáticas daqui. Vou mostrar pra vocês. Gente, exatamente aqui no sul daquela praça, ó, que a gente tá, a Praça Navona, perto da Fonte dos Mouros, a gente tem a Embaixada do Brasil. Olha que legal. A Embaixada e Consulado funcionam aqui também nesse edifício. Vi a bandeira do Brasil, fiquei curioso, fui procurar, né? Mas está muito bem localizada a nossa embaixada. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Agora estamos aqui no mercado chamado Campo di Fiori, que é um mercado ao ar livre de artesanato, de venda de comida. E vamos conhecer um pouquinho, vou mostrar para vocês algumas imagens. É o mercado mais antigo da cidade desde 1869. A praça concentra vendas de frutas, verduras, queijos, souvenirs, entre outros.
Ele funciona diariamente e a curiosidade é que esta é a única praça de Roma que não possui uma igreja. Chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più frai quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. A gente chegou agora na beira do rio Tíber, que é o rio que corta a cidade de Roma. Tá tendo uma corrida e lá atrás a gente tem o castelo de Sant'Angelo, passando a ponte de Sant'Angelo também. Vou mostrar para vocês, muito impressionante. Era também conhecido como Mausoléu de Adriano. Ele se originou no ano 135 d.C. pelo próprio imperador Adriano e foi recebendo modificações em sua geometria ao longo do tempo. Essa fortaleza, devido à sua estrutura sólida e à sua posição estratégica, se tornou importantíssima durante as intermináveis lutas pelo domínio de Roma na história. Depois de unificada a Itália, o castelo foi usado como quartel e logo se tornou um museu. Gente, aqui dentro do Castelo de Sant'Angelo são 12 euros a entrada. Você pode reservar antes ou pode comprar aqui mesmo, ali, naquela sala ali. Vou mostrar para vocês algumas imagens aqui dentro. Del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Saindo agora do Castelo de Sant'Angelo, é muito fácil chegar no nosso próximo destino, que é o Vaticano. Domingo de manhã, o pessoal tá indo para lá já, para a missa, né? Aqui diz que tem que fazer uma reserva antes para você entrar na missa do Vaticano. Mas vamos tentar entrar, vamos ver o que a gente conta por lá. Estamos aqui na entrada do Vaticano, esse país que fica dentro de Roma. Super pequeno, né? Um dos menores países do mundo. Olha só, aqui tem a Embaixada do Brasil, do Vaticano, bem aqui na frente, nessa entrada principal. E lá atrás a gente vê aquela cúpula grande. Ali já estamos no Vaticano. O Vaticano, galera, é um dos menores países do mundo, que só tem 0,44 km², né? E agora, tô achando que tá começando a missa, porque olha só, já tá tocando os sinos lá. Agora sim estamos dentro do Vaticano oficialmente, passamos ali por um pequeno controle, né? Na verdade é só checar se você tem alguma coisa perigosa, mas olha só. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente está na frente do obelisco de São Pedro, que é essa praça de São Pedro, e atrás está lá a Basílica de São Pedro também. Nossa, é impressionante, viu? Que é uma praça redonda, grande. Estamos diante da maior basílica cristã do mundo, com 193 metros de comprimento, 46 metros de altura, com uma cúpula que chega até 136 metros e possui capacidade de até 200 mil pessoas. Segundo a tradição católica, aqui está enterrado São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus. Aqui no Vaticano você também pode realizar a visita ao Museu do Vaticano e da famosa Capela Sistina por 17 euros o ingresso. Chegamos no horário aqui da missa, olha. O Papa tá lá dentro celebrando, o pessoal aqui fora assistindo nos telões, olha. Aqui, queria falar uma curiosidade para vocês. Você quer ver o Papa nos domingos, de meio-dia, ele aparece naquela janela que tá ali, ó, na biblioteca do Vaticano, ó. A segunda, lá em cima. Meio-dia ele vai aparecer. Curiosidade para vocês, quer ver o Papa, vem no domingo, que é grátis. Você vem na praça aqui de São Pedro e vê o Papa lá em cima. Encerrada agora a missa aqui do Papa, né? A gente teve que assistir aqui fora, nos telões, porque realmente você precisa agendar com muita antecedência se você quiser assistir lá dentro. Então recomendo para você que quer vir a Roma, agenda antes para vir ver a missa do Papa no domingo. Mas agora a gente está esperando, daqui a pouco ele vai sair na janela, como eu falei para vocês, e a gente vai acompanhar. Já abriram a janela, galera, já chega o Papa. Ma se vedi in quel senso il grandioso edificio
Ornato di belle pietre. Gente, acabou agora a celebração do Papa, que se chama Angelus. Agora é meio-dia nos domingos. É muito emocionante a gente ver o Papa. E eu recomendo muito para vocês, é uma opção boa, barata. Tem bastante espaço aqui para você vir assistir o Papa ao vivo. E é isso. Vamos agora continuar a nossa rota. Em caminho ao nosso próximo destino, peço para vocês que já deixem um like no vídeo, compartilhem e principalmente se inscrevam no canal para poder ajudar ainda mais. Roma possui aproximadamente 2,8 milhões de habitantes, sendo a cidade mais populosa da Itália e uma das maiores da União Europeia, perdendo um pouco para Madrid, que tem aproximadamente 3,2 milhões. A cidade que mais tem gente na Europa é Istambul, com mais de 13 milhões de habitantes. Aqui também no centro de Roma a gente se depara com essa estrutura antiga também aqui, que se chama Torre Argentina, que hoje ela funciona como um santuário para gatos. Vou mostrar para vocês. Estamos atravessando mais uma vez um monumento vitoriano do vídeo anterior que eu mostrei para vocês. E agora a gente está chegando no Coliseu. Já estou vendo ele de longe aqui. E está próximo também de uma estrutura chamada Fórum Romano, que ela é bem bonita. Aqui no caminho a gente se aproximou de um Fórum Traiano, que é do século II. E ele mostra os restos de alguns templos romanos. Aqui, ó. Vou mostrar aqui as imagens. E aqui do outro lado a gente tem o Fórum de César, vou mostrar também. Chegamos agora ao nosso último ponto de hoje, o último ponto turístico, que é atrás do Coliseu, também gigante. Ele tinha 3 níveis, é onde eram realizadas as lutas de gladiadores do Império Romano. Continua conservada parte da estrutura, né? Alguma outra não, mas é impressionante. 3 andares, galera ali na fila para entrar, são 16 euros a entrada, pelo que a gente viu aqui. E ali atrás também tem um portal, né, que é de Constantino. Vou mostrar agora as imagens. Gente, aqui direto do Coliseu, vou encerrando esse vídeo de Roma para vocês. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos. Vamos agora conhecer outros destinos aqui na Itália. E é isso, espero que vocês tenham gostado de Roma depois desses 2 vídeos que eu gravei. Direto aqui do Coliseu, é impressionante. Recomendo para vocês. Valeu!